Olha para sua mão. Tô falando sério, olha para sua mão. Agora olha para tudo que tá ao seu redor. Da onde será que veio tudo que você tá vendo, incluindo você? O nitrogênio no nosso DNA, o cálcio nos nossos dentes, o carbono nas nossas tortas de maçãs foram feitas no interior de estrelas mortas há muito tempo. Somos poeira das estrelas. Essa é uma frase muito famosa do Carl Sagan que tem um tom muito poético e ao mesmo tempo está cheia de ciência. Quando Carl Sagan fala que somos poeira das estrelas, ele está sendo literal, que tem muita ciência por trás dessa afirmação. Para quem é nova por aqui, eu sou a Stephanie, eu sou astrônoma e estou fazendo meu doutorado aqui na Universidade de Nottingham, na Inglaterra, e aqui no canal eu falo sobre astronomia, vida acadêmica. Estou sempre trazendo convidados aqui para as lives para falar de ciência, então já se inscreve no canal para não perder outros vídeos de astronomia como esse e os vídeos que vão vir aí para frente. Então bora à ciência! Tudo que a gente consegue ver com os nossos olhos é formado por partículas, como por exemplo elétrons, prótons e nêutrons, que se combinam formando átomos. Até a luz é feita de partículas, os fótons. Então, Stephanie, tudo no universo é formado por partículas? Não foi o que eu disse. O espaço-tempo, por exemplo, não é uma partícula. E também existe o fato que 95% do universo a gente não sabe o que é. Nós não sabemos o que é a matéria escura e tampouco a energia escura. Mas o que a gente consegue ver diretamente com os nossos olhos, sim, são formados por partículas. Então tudo que você consegue ver aí com seus olhos, a sua própria mão, tudo que está ao redor, é formado por partícula. Existem vários processos astrofísicos que geram ou já geraram novos elementos. E eu vou falar sobre vários desses processos nesse vídeo e explicar por que a gente de fato é poeira das estrelas. Mas alguns deles são primordiais, ou seja, se originaram lá no Big Bang. No Big Bang se formaram os elementos mais leves, como por exemplo hidrogênio e hélio. E estudos indicam que também haviam traços de berílio e lítio. Mas então, Stephanie, já que tinha majoritariamente hidrogênio e hélio formado no Big Bang, da onde vieram os elementos mais pesados? Da onde veio o carbono do nosso corpo? Ou o nitrogênio do nosso DNA? Bem, existem alguns processos astrofísicos que são capazes de gerar elementos mais pesados. E a maior parte desses processos vem da evolução de estrelas. Isso mesmo, estrelas evoluem. Uma estrela não fica para sempre a mesma coisa, ela nasce, evolui e morre. E nem todas as estrelas têm a vida igual. Ou seja, elas evoluem de uma forma diferente. Ou seja, elas não vivem do mesmo jeito. A evolução das estrelas depende principalmente das suas características iniciais, como por exemplo a sua massa. Na thumbnail desse vídeo você viu que tinham estrelas azuis, amarelas e vermelhas. Acontece porque elas têm propriedades diferentes. Então elas vão evoluir de maneiras diferentes. Por exemplo, as estrelas azuis são mais massivas e acabam evoluindo mais rápido do que as estrelas vermelhas, que duram muito mais tempo. Geralmente a sua evolução está muito relacionada à sua massa, mas a massa não é a única coisa que importa, como por exemplo a composição química da estrela. Mas isso aí é papo para outro vídeo. A evolução estelar tem muitos detalhezinhos. Estrelas menos massivas como o Sol vão formar no seu interior átomos como carbono e oxigênio, devido à fusão nuclear que está acontecendo no seu interior. No entanto, estrelas com essa massa não conseguem formar elementos muito pesados. Por quê? Pois a pressão e temperatura internas não são suficientes para ter fusão nuclear desses elementos. Dentro das estrelas é quente o suficiente para que dois núcleos atômicos acabem colidindo e se unindo, gerando aí um maior. E é assim que nascem elementos mais pesados nas estrelas. No fim da sua vida, essas estrelas se tornam gigantes e acabam ejetando as suas partes mais externas, formando uma nebulosa planetária e deixando uma anã branca no centro. Aquelas imagens bonitas que a gente sempre vê por aí. E esse, por exemplo, é o destino do nosso Sol. Lembrando aqui que esse processo, no caso do Sol, não vai ser uma explosão. Esse processo vai ser um processo que acontece aos poucos. E, gente, nebulosa planetária nada tem a ver com planetas, tá? Elas têm esse nome por um motivo histórico, porque quando nomearam elas, achavam que elas lembravam planetas. Mas, Stephanie, os elementos ainda mais pesados. Como eles se formam? Estrelas que são mais massivas podem formar elementos mais pesados, como por exemplo o silício e o ferro. Mas essas estrelas massivas não formam elementos mais pesados que o ferro. Se vocês querem saber mais sobre a evolução de estrelas, deixe um comentário aqui embaixo falando exatamente o que vocês querem saber. E aí depois eu trago em outro vídeo aqui com detalhes para vocês. Bem, essas estrelas mais massivas, como é que elas terminam? Elas explodem em supernova e no centro elas podem deixar uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Bem, esse processo de explosão da estrela massiva é chamada de supernova tipo 2.
E esse processo da explosão em si pode gerar elementos ainda mais pesados, como por exemplo zinco e níquel. Bem, isso acontece porque a explosão da supernova é um evento muito energético, que é capaz de fazer os núcleos colidirem e formarem elementos ainda mais pesados. Bem, o universo pode ser muito criativo, gente. E existe mais de um tipo de supernova. Não existe só essa supernova tipo 2. Até porque eu acho que seria estranho, tipo, supernova tipo 2 não existe uma supernova tipo 1, né? Bem, existe a tipo 1A, que ocorre da evolução de um sistema binário de estrelas. Como assim, Stephanie? O que é um sistema binário de estrelas? Em alguns sistemas estelares podem ter mais de uma estrela. Assim como os planetas do sistema solar estão ligados gravitacionalmente ao redor do Sol, essas estrelas elas estão ligadas entre si e giram ao redor de um centro de massa. E como a gente falou lá no início do vídeo, estrelas com massas diferentes evoluem de formas diferentes. Então o que pode acontecer é ter um sistema binário, por exemplo, de uma anã branca com uma estrela gigante. Nesse processo em que elas estão muito perto uma da outra, uma pode acabar sugando a massa da outra, como por exemplo a anã branca acabar sugando massa da gigante. Depois de um tempo que se ultrapassa um certo limite de massa, essa anã branca pode acabar explodindo. E essa explosão é a supernova tipo 1A. E nesse processo elementos mais pesados que o ferro também são formados, como por exemplo o cobre. Supernovas tipo 1A são super úteis para entender o universo não só do ponto de vista estelar, como também do ponto de vista cosmológico. Quem estava na live sobre matéria e energia escura sabe que essas supernovas do tipo A são super úteis para medir a expansão do universo. E para quem não estava, eu vou deixar a live linkada aqui em cima. Bem, ainda existe um outro processo que envolve estrelas que é capaz de formar elementos pesados, que é uma colisão de estrelas de nêutrons. Uma colisão de estrelas de nêutrons dá origem a uma quilonova, e esse processo é responsável pela criação de alguns dos elementos mais pesados da tabela periódica. A primeira detecção da colisão de estrelas de nêutrons foi feita recentemente, pelo LIGO, pela emissão de ondas gravitacionais, e também por telescópios do mundo inteiro, tendo inclusive participação de cientistas brasileiros. Eu acho muito incrível esse novo mundo da astrofísica que se abriu com a detecção de ondas gravitacionais, e vendo toda a comunidade acadêmica se adaptar a essas novas descobertas. Bem, mas ainda existem outros processos que são capazes de formar elementos, como por exemplo um que envolve raios cósmicos. Mas Stephanie, o que são raios cósmicos? Bem, raios cósmicos são partículas que estão viajando por aí a uma velocidade muito rápida, próxima à velocidade da luz, podendo ser elétrons ou núcleos de elementos. Por exemplo, quando esses raios cósmicos colidem com átomos, eles podem gerar elementos novos, principalmente elementos pequenos como o boro. Ainda, alguns elementos foram e são feitos pelo ser humano, ou seja, eles são sintéticos, como o Rutherfórdio. Sim, nós somos poeira das estrelas e tudo o que você vê ao redor foi formado por processos astrofísicos muitas vezes muito complexos. Então, quando Carl Sagan falava que nós somos poeira das estrelas, era algo literal. Bem, agora 2 pequenos informes. Eu criei um canal no Discord para conversar com vocês sobre astronomia. Então eu vou deixar o link aqui embaixo. E eu também comecei a fazer lives na Twitch. Lá as lives vão ser mais descontraídas, vão ser mais uma conversa. E eu também vou usar jogos para ensinar astronomia. Por exemplo, essa semana eu fiz uma live lá comentando o jogo Universe Sandbox. Se você quer acompanhar essas lives, eu vou deixar o link também aqui da Twitch, na descrição do vídeo. Bem, diante da vastidão do espaço, da imensidão do tempo, é um prazer para mim dividir esse planeta e essa época com você que assistiu esse vídeo até o final. Citando Carl Sagan adaptado ao YouTube. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like e até a próxima!